Bom, vamos lá para o nosso terceiro vídeo. Nós já revisamos aí o modelo de Dalton e também de Thomson. Nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, vamos revisar o modelo atômico de Rutherford, beleza? Então, quando a gente fala em Rutherford, no modelo atômico do Rutherford, o que a gente tem que saber principalmente é como funcionou o experimento de Rutherford. Esse experimento proposto por Rutherford, que na verdade não foi feito por ele, foi feito por dois alunos dele, ele queria evidenciar realmente se o átomo era maciço. Então, a gente viu que lá em Dalton e em Thomson, o átomo ainda era uma esfera maciça. Então, Rutherford propôs um experimento para evidenciar essa característica do átomo, né? Se realmente ele era maciço ou não. Então, para a gente relembrar aqui e ver como é que funcionou o experimento de Rutherford, vou passar para vocês uma animação que mostra como funcionou esse experimento. Em 1910, Rutherford realizou um experimento bombardeando uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa emitidas por uma fonte radioativa, observando os seguintes comportamentos das partículas. Uma quantidade muito pequena de partículas não atravessava a lâmina e voltava. A grande maioria atravessava a lâmina sem sofrer desvios, e algumas sofriam desvios ao atravessar a lâmina. Para explicar essas observações, Rutherford imaginou que os átomos de ouro fossem constituídos de uma região pequena e maciça e positiva, que não permitia a passagem de partículas alfa, e de uma região periférica negativa, praticamente sem massa, pela qual passavam as partículas. Então vamos lá. Só voltar aqui o vídeo para a gente poder chegar na imagem que eu quero. Em 1910, Rutherford Aqui. Pronto. Então, no videozinho ele mostrou como é que funcionou o experimento, certo? Então, Rutherford, o que foi que ele propôs? Já se tinha conhecimento de que alguns materiais emitiam radiação. Especificamente, o tipo de material que foi utilizado é um material que emitia radiação alfa. O que é que vai ser a radiação alfa? Lembrar que a radiação alfa é uma radiação particular, ela é uma radiação formada por partículas. Partículas emitidas em alta velocidade, partículas alfa. Lembrar que essas partículas alfa, elas apresentam massa e carga elétrica. Só para relembrar aqui, ó, você tem que se ligar que essas partículas alfa, né, nós apresentamos assim, ela apresenta uma massa 4, um número atômico 2, não é isso? E essa radiação alfa, essa partícula alfa, vai apresentar uma carga elétrica positiva. No caso que nós representamos pela carga 2 mais. A radiação alfa, partícula alfa, nada mais é do que um átomo de hélio sem elétrons. Se você for olhar a tabela periódica, o átomo de hélio, o elemento químico hélio, ele também apresenta um número de massa 4 e um número atômico 2. Ou seja, ele é formado por dois prótons e dois nêutrons no seu núcleo. O átomo de hélio tem dois prótons, dois nêutrons e dois elétrons. A radiação alfa, partícula alfa, é um átomo de hélio que tem dois prótons e dois nêutrons, mas não tem os seus elétrons, tem dois elétrons a menos. Essa partícula alfa apresenta uma elevada velocidade e também uma carga positiva e massa. Então, o que é que Rutherford imaginou? Quando ele bombardeasse essa fina folha de ouro com a radiação alfa, ele fez a seguinte associação. É como se fosse atirar contra uma folha de papel. Se você atira contra uma folha, o que acontece? A bala ultrapassa completamente a folha sem nenhuma dificuldade. Rutherford esperava talvez que houvessem pequenos desvios, desvios muito pequenos. Porque, já que o átomo tem cargas positivas e negativas, essas cargas iriam gerar um campo magnético, né, que era capaz de desviar levemente a radiação. Mas o que é que foi que realmente ele observou, no caso que seus alunos observaram? Que a radiação sofria desvios muito além do esperado. E alguns desses feixes de radiação voltavam ao seu ponto de origem.
Então, o que foi que ele propôs para poder explicar essa evidência experimental, né? É, só voltar aqui rapidinho. Em 1910, Rutherford realizou um experimento bombardeando uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa emitidas por uma fonte radioativa. Então, só voltar aqui. A lâmina e sofrer de Rutherford, pequena Pronto, e aqui. maciça. Então, como é que Rutherford conseguiu explicar, né, essa evidência experimental? Então, Rutherford falou o seguinte: aqui ele imaginou a folha de ouro. Essa folha de ouro é formada pelos seus átomos, os átomos de ouro. Porque a radiação iria ultrapassar completamente a folha. No caso, a maior parte ultrapassar a folha. Porque a maior parte da radiação não iria encontrar nenhuma barreira no seu caminho. Ou seja, iria encontrar muito espaço vazio dentro do átomo. Mas uma pequena quantidade sofreu grandes desvios. Por que ocorreu esse desvio? Porque essa radiação, alguns desses feixes, né, iriam de encontro a uma região interna do núcleo, no caso, uma região interna do átomo, que ele chamou de núcleo atômico, uma região muito pequena, de elevada densidade e carga elétrica positiva, que era capaz de desviar a radiação alfa. Então, Rutherford, no seu modelo atômico, ele propôs o seguinte: que o átomo agora vai ser completamente divisível em duas regiões, em uma eletrosfera e um núcleo. O núcleo é a região central do átomo, que contém toda a massa do átomo e uma carga elétrica positiva, uma região de elevada densidade e pequeno volume. E em volta desse núcleo existia a eletrosfera. A eletrosfera ocupa um espaço muito grande. A gente pode imaginar o seguinte: se você for comparar a dimensão atômica com a dimensão que a gente conhece, que a gente consegue imaginar, o núcleo seria como se fosse uma bola no centro do campo de futebol. E toda a eletrosfera seria aquele campo, o estádio que se encontra em volta desse núcleo. A dimensão da eletrosfera em relação à dimensão do núcleo é muito grande. Então, você tem o núcleo, a região central, e em volta a eletrosfera, que vai conter os elétrons orbitando em volta desse núcleo atômico. Núcleo positivo, elétron negativo. Esse modelo fica conhecido como modelo planetário, né? Porque você imagina aqui os elétrons orbitando em volta do núcleo, ou os planetas orbitando em volta do Sol. Então, a partir desse modelo aí, a gente já pode definir que o átomo vai ser completamente divisível, porque ele vai ser formado por outras subpartículas. No caso, até então, até o modelo de Rutherford, se conhecia apenas o elétron, mas com o passar dos anos se descobriram outras subpartículas atômicas, que eram o próton e o nêutron. Então, a partir desse modelo, a gente já pode entender que o átomo é formado por três principais subpartículas: o próton, o nêutron e o elétron. Próton de carga positiva, nêutron sem carga elétrica e o elétron de carga elétrica negativa. Os prótons e os nêutrons se localizam no núcleo atômico, enquanto os elétrons se encontram na eletrosfera. Porque a massa do átomo se encontra centrada no núcleo atômico? Porque é no núcleo onde se encontram as subpartículas mais pesadas, o próton e o nêutron. Aqui eu coloquei a informação que mostra a massa aproximada deles. A massa do próton é aproximadamente igual à massa do nêutron, na casa de 10 a menos 27 kg. Já a massa do elétron, se você for comparar a potência aqui, é 10 a menos 31 kg, uma massa muito menor, muito inferior em comparação ao próton e ao nêutron. Por isso que a gente fala que a massa do elétron é desprezível, porque sua massa é muito pequena em comparação aos prótons e aos nêutrons.
Então lembrar que o modelo de Rutherford, a sua principal contribuição foi a inserção do núcleo atômico na estrutura desse átomo. Núcleo de região muito pequena, carga elétrica positiva, e em volta do núcleo se encontra a eletrosfera. Só que, quando Rutherford apresentou esse modelo para a comunidade científica, eles já apontaram um defeito. Qual seria esse defeito? A eletrosfera é instável. Segundo a física clássica, todo corpo eletricamente carregado em movimento, ele tende a emitir energia. Ou seja, com um elétron circulando em volta do núcleo, com o passar do tempo, né, ele vai perder energia e iria entrar em colapso com o núcleo atômico, ia entrar em choque com o núcleo. A gente pode imaginar que voltaria a ser o modelo de Thomson. Então, esse foi o principal defeito apontado nesse modelo atômico. Então, teve que surgir um novo modelo para adequar, para conseguir explicar a estabilidade da eletrosfera. O cara que foi responsável, né, a pessoa que ficou responsável por mudar esse modelo, por explicar a estabilidade da eletrosfera, foi um aluno de Rutherford, que era chamado de Bohr. Então, na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos revisar as características, né, como é que funciona o modelo atômico de Bohr.